pessoal! Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês na casa de Albino Teixeira, no espaço de estudos Promover. Meu nome é Amanda Torres e hoje nós vamos falar da transformação de água em vinho. Este acontecimento está em João, capítulo 2, versículos 1 a 12. Nós vamos ler aqui juntos e pensar um pouco mais sobre o que essa ação traz para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas. Então, vamos lá, né? João 2, 1 a 12. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então aqui, né, nós já vemos, né, Jesus, neste momento, ele tinha já convocado alguns discípulos, e aí alguns dias depois eles estiveram em Caná e teve essas bodas. E aí quando acaba o vinho e Maria fala com ele, né, para que ele, né, fala assim, dá um jeito aí, Jesus, digamos assim, né? E aí ele fala, mas ainda não é chegada a minha hora, ainda não era o momento de Jesus fazer grandes milagres. Mas ele fez uma pequena ação que foi de transformar a água em vinho. E com isso, né, o mestre de cerimônias falou, né, da qualidade deste vinho, então da importância dessa transformação em algo de uma grande qualidade, né? E seus discípulos creram nele. Não que os discípulos não criam antes, né? Mas eles ainda não tinham começado a ver Jesus agindo desta forma, né? De uma forma que não fosse habitual no nosso dia a dia, né? No planeta em que eles viviam, em que nós vivemos. Então, foi um momento importante ali em que começou um novo rumo, mas ainda assim não tão importante quanto as outras curas, né, as outras ações que Jesus teve para o nosso ensinamento. Mas por que estamos falando sobre isso hoje? Porque a palavra-chave do nosso pensamento de hoje é transformação. O transformar água em vinho quer dizer uma grande mudança de algo que era de uma forma, né, de um tipo de, nesse caso de bebida, para outro, completamente diferente. E aí nós vamos trazer para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso pensamento. E aí, lá no Boa Nova, Pedro questiona, né, Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico, no capítulo 12, Pedro questiona Jesus por que numa festa, né, digamos assim, uma coisa mundana, Jesus se deu ao trabalho de fazer o que se chamava milagres, né? E aí Jesus fala com Pedro: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria,
com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, olha só, aquilo ali serviu de uma simbologia, como a maioria das ações de Jesus, elas tinham, né, a ideia de trazer um ensinamento além daquele que estava sendo dado no momento ali, né? A pessoa é curada, ele fala, foi a sua fé que te curou. Mas não é só isso, né? Não é só o falar que a fé daquela pessoa curou. É um ensinamento sobre a importância de praticarmos a fé, né? A fomentar essa fé, que tipo de fé é essa? E aí, neste caso, né, é justamente sobre as bodas. Aí, este vinho, né, que ele transformou foi o da alegria. Então, Jesus, ele passa nessa vida em vários momentos com muita alegria, nos mostrando a importância de vivermos com essa alegria. E aí, justamente nesse primeiro dito milagre dele, ele quis simbolizar isso, na importância da alegria, porque com essa alegria nós vamos perceber como é bom trazer o reino de Deus para dentro dos nossos corações. E aí, né, Emmanuel nos fala que também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Então, o noivado, né, é aquele momento ali que você quer firmar um compromisso um pouco mais profundo, né? Já saiu do namoro, quer ali chegar num compromisso mais duradouro, né? Uma união, né? Mais concisa, mas ainda não aconteceu. Então, eu achei essa frase de Emmanuel muito importante no nosso pensamento de hoje, porque é justamente isso, né? A gente não está mais só namorando o Evangelho, nós já estamos ali buscando vivenciar uma ou outra coisa de acordo com o Evangelho. Nós estamos tentando criar uma comunhão ali, mas às vezes titubeando um pouco, às vezes fazendo muito bem, né? Então, ainda esse noivado. Nós ainda não temos essa perfeita união que nos faz agir 100% dentro do Evangelho. Mas é muito importante pensarmos que estamos a caminho, né? Já estamos no noivado. Uma parte do compromisso nós já estamos firmando. E aí, lá no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, tem a questão 780, depois eu olho a questão, 783. Na questão 783, no comentário, Kardec fala o seguinte, o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Então, né, essa água e esse vinho, trazendo para nós. Nós não vamos ser eternamente esse líquido tão básico, digamos, né? Porque a água é um líquido muito importante para a nossa sobrevivência e tudo, mas ele não tem a profundidade, não tem o sabor, não tem cores, né? Que a alteração dessa água pode trazer. Então, a gente não pode permanecer perpetuamente nesse estado, né? Nesse estado básico, nesse estado de ignorância. Nós temos que chegar ao fim determinado pela providência divina. Que fim é esse? A perfeição. Então, todos nós fomos feitos perfectíveis. Todos nós devemos trabalhar para alcançar essa perfeição. Então, não existe a possibilidade do homem se manter nessa ignorância, né? Então, todos nós vamos passar por essa transformação. Não necessariamente já nos transformamos de água em vinho, mas a gente está ali, né, no meio do processo. E que possamos nos fortalecer para passar por essa transformação, que sabemos que tem desafios, como Emmanuel nos diz. Ele diz, suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. Então, olha só, Emmanuel não fala que
esse burilamento pessoal, ele vai vir de repente. Ele não vai vir só porque nós suspiramos, só porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, ele vem. Obviamente que, né, o querer, ele é um passo importantíssimo. Mas nós temos que lembrar dessas disciplinas que antecedem a formação desse burilamento. Então, nós temos que lembrar que nós temos que fazer um trabalho íntimo, que nós temos que buscar mais agir no Evangelho, que nós temos que buscar várias ações antes de realmente chegarmos ao topo ali do burilamento pessoal. No Pensamento e Vida, o Emmanuel fala que a evolução não dá saltos. Então, eu não estou neste momento aqui, né, de espíritos medianos que somos, e amanhã, ou na próxima encarnação, eu já vou encarnar Cristo. Não, nós temos ainda uma escada a subir, né, como na nossa imagem aí, e cada degrau dessa imagem, dessa escada, requer, né, essa disciplina, esse trabalho, até chegarmos ao topo. E aí, lá, Emmanuel ainda fala o seguinte, que em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. E eis que Maria nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, Maria, né, nós sabemos que ela foi mãe de Jesus, não foi por acaso, né? Ela era um espírito extremamente evoluído também para ter condições de abrigar no ventre, né, o maior exemplo que tivemos até hoje no nosso planeta encarnado, né, nosso governador, nosso mestre. Então, não poderia ser uma pessoa com menos inteligência, né? Com menos discernimento, como ela teve o tempo todo. E aí, Emmanuel fala, né? Às vezes a gente perde um pouquinho dessa esperança no meio dessa caminhada, com tantos desafios, requerendo tanta disciplina, tanto trabalho. E Maria fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus nos ensinou. Quando eu fraquejo, quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei para onde ir, o que eu faço? O que Jesus me disser. Maria nos disse. Então, ela disse aos servos e ficou gravado para que todos nós ouvíssemos, né? Faça tudo quanto ele vos disser. E Emmanuel dá alguns exemplos, eu destaquei 2 para a gente aqui, de coisas que são importantíssimas para fazermos, que Jesus nos disse, né? E uma delas é fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. Então, independente de onde é o meu trabalho remunerado, da minha família, das pessoas que estão à minha volta, da tarefa que eu possa vir a ter na casa espírita, que nós possamos fazer o melhor que pudermos, independente de onde eu esteja. Talvez não seja o melhor do mundo, talvez eu não seja o melhor tarefeiro, o melhor funcionário, o melhor parente, mas eu tenho a obrigação de ser o melhor eu. Então, que eu faça o meu melhor, o melhor que eu puder. Porque assim eu vou saber que eu estou trabalhando no bem e que eu vou me aprimorar, né? Porque eu me esforço o tempo todo ali por ser melhor. E, obviamente, quanto mais nos esforçamos, mais nos capacitamos para ficarmos melhores. Além disso, Emmanuel fala, buscar a boa parte das situações e das pessoas. Desculpa. Olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra. Então, ainda relembrando, né, todos os locais, todas as situações em que eu puder estar, né, trabalho, tarefa, família, amigos, pessoas ao redor, ônibus, andar na rua, qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer pessoa que eu interagir, que eu busque a boa parte, que eu busque o que tem de bom ali. Aí, talvez vocês me digam, nossa, mas existem certas situações que são péssimas, são muito ruins. Gente, algum aprendizado
tem para a gente ali. Qual? Não sei. Depende da situação, depende da vivência de cada um de nós. Mas algum motivo existe para tal situação acontecer conosco. Então, que a gente não entre nesse pensamento vicioso que nós já temos há muito tempo do pessimismo. Que nós possamos ser otimistas. Porque cada vez que nós pensamos na parte ruim, que nós somos pessimistas, nós podemos fortalecer esse lado, o que vai tomar a feição de calamidade ou sombra. Nós não precisamos fortalecer as sombras do nosso planeta, nós precisamos fortalecer a luz. Para isso, nós precisamos trabalhar a luz dentro de nós. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 12, ele fala que... 12 não, o item que é o 12, tá, gente? O capítulo é o 19, a fé transporta montanhas. E o item 12 é a fé humana e a fé divina. Lá os espíritos falam pra gente: o homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Então, cada um de nós que compreende que nosso destino é sermos luz, é sermos Cristo, cada um de nós que tem essa fé de verdade, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Então, deseja semear pontinhos de luz, né, como nessa imagem, durante a sua caminhada, para que possamos fazer alguma diferença, por mínima que seja. Nós sabemos que nós não estamos aqui em grandes missões, nós temos que ter essa noção. Estamos aqui para pequenas semeaduras de luz, em nós mesmos principalmente, e ao nosso redor. Então, que nós possamos, né, ter essa crença cada vez mais nesse futuro celeste e começar a salpicar esses pequenos momentos de ações celestiais. E aí, lá no Boa Nova, Jesus ainda fala, né? Ele continua conversando com Pedro, ele fala sobre vários assuntos. Convido vocês a lerem o Boa Nova todo, gente, ele é muito bom. Esse capítulo especificamente é o capítulo 12, que fala amor e renúncia. E aí, Jesus fala que ninguém se edificará sem conhecer essa virtude, de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus. Então, não adianta esperarmos abraçar o mundo material, né? Eu quero tudo, eu quero viver tudo, eu quero saber tudo, eu quero fazer tudo. E não compreendermos que nós temos que renunciar em alguns momentos e renunciar com alegria. Renunciar sabendo que algo melhor está por vir. Né? Quando nós obedecemos à vontade de Deus, não é uma submissão servil, assim, nossa, meu Deus, abaixa a cabeça e fala, eu tenho que obedecer a Deus. Não, é uma obediência de esperança. Porque se a vontade de Deus é essa, com certeza ela é muito melhor do que a minha. Então, independente do que eu quero agora, o que me espera é muito maior. Então, por isso que Jesus fala, você não se edifica sem conhecer essa virtude, de saber renunciar com essa alegria. Por quê? Porque uma parte da nossa caminhada de edificação é justamente passar a renunciar com alegria por saber o que está por vir. Então, não tem como. Um passo da nossa caminhada ali vai passar por este momento de renunciar com alegria. Agora, às vezes, a gente renuncia meio, né, titubeante ali, né, meio sem muita certeza, meio desanimado, às vezes com alegria também, mas daqui a pouco renunciaríamos sempre com alegria. E aí, lá no Evangelho, ainda fala o seguinte, que com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, qualquer defeito que possamos ainda ter, qualquer dificuldade de superar algumas situações, qualquer pensamento que ainda não esteja em conexão com o divino, nada disso é impossível de se vencer. Não existe nada que nós não consigamos vencer. Né? Com a fé,
nós vamos seguir cada vez mais fortes para vencer todos os maus pendores que nós ainda precisamos superar, todas as mudanças íntimas que nós ainda precisamos fazer. Então, fortaleçamos a fé por causa disso, por causa dessa capacidade de vencer essas dificuldades que nós precisamos passar por elas. E aí, ainda no Evangelho, fala que a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Nós temos muitas explicações sobre o conceito de fé ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse é um deles, né? Vontade de querer. Querer e vontade são duas coisas diferentes. Querer não inclui uma ação. Então, eu quero me tornar melhor. E aí espero que alguma força sobrenatural me ajude a me tornar melhor. A vontade me faz me mover. Eu tenho vontade de me tornar melhor. Então, eu vou sair do lugar e vou me movimentar. Então, a vontade de querer é querer saber, é querer tanto de forma que eu me movimente e com isso, né, a fé nos leva a ter a certeza de que eu vou me movimentar e vou alcançar meu objetivo. Então, a fé, ela nos dá forças para seguirmos nas nossas escolhas, principalmente, né? Esperamos que nas nossas escolhas no bem. E aí ainda fala lá no Evangelho, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. Então, quando eu tenho certeza que eu vou me tornar luz, que eu vou me tornar Cristo, eu passo a ter uma força na minha caminhada para que eu consiga modificar a minha vivência, as minhas escolhas, e, obviamente, com isso eu vou modificar as vibrações que eu emito, as coisas que eu atraio, as situações, e a minha vivência ao meu redor se modifica quanto mais eu me modifico. Não é o outro que se modifica, fui eu que me modifiquei e passei a visualizar de forma diferente. E aí, cada vez mais, nós tomamos mais força para poder seguir nesse rumo que nós traçamos. E aí, Emmanuel ainda fala o seguinte: a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós, e somente vale se manejado por nós. Então, a única pessoa capaz de me tornar uma pessoa melhor, de me fazer ter hábitos enobrecedores, sou eu mesmo. E essa alavanca já está dentro de mim. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, nós temos a alavanca necessária para que nós subamos. E só eu posso manejar. Não tem ninguém que possa manejar. Então, nós precisamos encontrá-la e movimentá-la. E aí, no comentário lá da questão do Livro dos Espíritos, também a questão 783, Kardec fala: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. Então, nós não temos o poder de opor nem o progresso da humanidade como um todo, né? Nem o meu mesmo progresso. O máximo que eu posso fazer é atrasá-lo. E às vezes é possível atrasar por muitos séculos, quando nós lemos alguns livros aí que nos contam algumas informações, né? No Libertação mesmo do André Luiz, temos lá o Gregório que está há muitos séculos parado ali. Parado não, né? Movimentando bem lentamente ainda lá na cidade umbralina, nós vemos que nós podemos atrasar muito, mas nós não conseguimos impedi-lo. Então, para que lutar contra o que, digamos assim, lutar contra a maré? Vamos seguir a favor da maré, vai ser muito mais fácil. Então, a gente aproveita essa força que é a lei, né, do progresso e pegamos carona com ela. E aí, na resposta do
dessa questão 783, os espíritos falam que quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a população como um todo precisa avançar. Então, não só como um povo, mas também podemos levar para cada indivíduo, né? Quando tem um movimento ali que precisa ser feito para a evolução. Tem um processo ali que está previsto e nós devemos segui-lo de alguma forma. Se não acontece na velocidade esperada, acontece esses abalos físicos ou morais. Eu não vou entrar aqui na grande questão do momento, né, da pandemia, das guerras e tudo mais, porque seria um outro assunto para mais um outro vídeo. Mas, né, de tempos em tempos acontecem situações, ou no macro, né, no planeta todo, ou numa povoação, ou no micro, em uma pessoa que impulsiona ela para frente. Então, sempre existe esse movimento de impulso quando nós fraquejamos. E aí, por fim, né, Emmanuel nos deixa essa reflexão que eu quero que todos levem deste vídeo, né, desse estudo do dia de hoje, que é: meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Então, sabemos que não fazemos tudo, mas estamos fazendo o nosso melhor? Estamos fazendo o que temos maior capacidade de fazer? Esse é o convite da reflexão de hoje. Não podemos desistir de seguir o caminho do mestre. Muito obrigada a todos, muito obrigada por estarmos aqui, que nós possamos seguir firmes no nosso propósito no bem. Tchau para vocês.